Olá pessoal, meu nome é Zé Roberto, eu sou professor de Direito Previdenciário. Passar para vocês só algumas situações a respeito do meu currículo. Eu fui chefe da seção de arrecadação e fiscalização do INSS durante uns 20 anos mais ou menos. Depois de lá eu fui, em 2007, quando teve a fusão da Receita Federal com a Receita Previdenciária, eu fui trabalhar na Receita Federal, fiquei 3 anos por lá, trabalhando na área de arrecadação também. Depois disso, eu voltei para o INSS e fui trabalhar como chefe de gabinete lá no Ministério da Previdência. Fiquei um tempo lá no Ministério, trabalhando lá. Voltei para Araçatuba, voltei para o INSS e me aposentei agora em 2019. Eu sou professor de Direito Previdenciário já desde 1991, trabalho já nessa área há muitos anos, inclusive dou aula também no curso de pós-graduação, numa faculdade que tem lá em Dracena. E estou aqui para a gente poder aprender um pouco mais sobre direito previdenciário, tá? Lógico, esse direito previdenciário ele é um curso muito amplo, ele tem várias variações, né? E hoje a gente vai começar a falar a respeito do princípio básico, na verdade, para a gente entender primeiramente o que é previdência social. Então a gente já vai começar nesse momento a falar a respeito disso. Bom, as fontes de consultas do direito previdenciário. A gente tem a Lei 8.212, ela é de 1991. A gente tem a Lei 8.213 também, que é de 1991. A Lei 8.212 de 1991, ela na verdade ela trouxe uma nova mudança para a Previdência, que tem antes da Lei 8.212 e da 8.213, tem após a 8.212 e a 8.213. A Lei 8.212, ela trata de todo o plano de custeio da Previdência Social, de onde vem a arrecadação, de que forma que ela define contribuintes. E a Lei 8.213, que também é de 1991, ambas são do dia 24 de julho de 1991, tá? Mas elas passaram a vigorar a partir do dia 1 de novembro de 1991, que na verdade foi uma nova realidade, que mudou totalmente a forma de como a Previdência era vista, como eu já falei, antes e após essas duas leis. Tanto a 8.212, custeio, quanto a 8.213, que é benefício, foram regulamentadas pelo Decreto 3048. Esse Decreto 3048, ele é de 1999. O que o decreto faz? Ele pega essas duas leis e ele traz toda a regulamentação, né? Na verdade, ele esmiuça as leis para que haja um melhor entendimento. Deixando o decreto, uma outra fonte de consulta é uma instrução normativa, a INSS Press, né, que é de 2015, a 77. Depois a gente teve a Lei Complementar 150, que é de 2015, a Medida Provisória 871, que é de 2019, a Lei 13.846 de 2019, a Medida Provisória 905, que é do dia 11 de novembro de 2019, e a Emenda Constitucional 103. Essa Emenda Constitucional 103, do dia 12 de novembro de 2019, que foi publicada no dia 13 de novembro de 2019, essa famosa mudança que teve na Previdência Social. É a nova Previdência. Essa Emenda Constitucional, ela trouxe assim, mudanças profundas na legislação previdenciária. Formas de aposentadoria, formas de benefício, então ela é bem ampla e ela é bem atual, e ela é a que está vigindo hoje, tá? A Emenda Constitucional, depois de publicada em 2019, foi necessário um decreto. Esse decreto, ele trouxe algumas orientações justamente para poder consolidar aquilo que a Emenda Constitucional tinha feito. Então esse é o decreto 10.410, ela é do dia 30 de junho de 2020, tá? Então, quando a gente fala de legislação previdenciária, a gente fala de fontes de consulta. Se você começa a analisar, e às vezes a pergunta ela é muito clara, por onde eu devo estudar? Por onde que eu devo começar a estudar para concurso do INSS?
Bom, um ponto muito interessante é que a gente começa a estudar sempre pelo decreto, pelo 3048 de 1999. Por quê? Porque tanto a 8212 e a 8213, ela tem situações que não são tão específicas como tem no decreto. Então, assim, é muito importante que a gente possa estudar através do decreto 3048, porque ali a gente tem uma informação mais consistente, tá bom? Agora, algumas pessoas também perguntam, e a questão de apostila? Como é que eu faço para estudar com apostila? A apostila, se você tiver acesso a uma apostila que seja muito atualizada, até porque a legislação previdenciária ela é muito volátil. A legislação previdenciária ela muda muito. Então, assim, é muito importante que você esteja com conteúdo atualizado para que você possa estudar e entender da forma como é atual. Senão a gente acaba, às vezes, estudando de uma forma errada, de uma coisa que já mudou, e aí a gente pode ter informações diferentes daquelas que são, tá ok? A gente, então, a gente vai começar basicamente definindo o que é o direito previdenciário. A gente vê dentro dos ramos de direito vários direitos. A gente tem o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito civil, e todos eles com normas que são atinentes a cada um. Então, cada direito ele tem as suas normas, tem as suas regras, mas o direito previdenciário, como a própria legislação ela já confere a ele é um direito autônomo, tá? O direito previdenciário ele tem regras próprias e ele possui instituto e princípios próprios também. Então, muitas vezes, o direito previdenciário, a gente vai ver que ele conflita, por exemplo, com o direito civil, por exemplo, com o direito administrativo. Então, assim, a gente tem situações que é o próprio direito previdenciário que ele traz para poder, dentro dos benefícios que ele concede, trazer situações que são somente atinentes a esse direito previdenciário, tá bom? A gente tem que falar um pouco também da vigência da legislação previdenciária. Toda vez que a gente fala em previdência, a gente está falando de um seguro, né? E como todo seguro, a previdência social depende de um custeio. Por muitas vezes a legislação previdenciária ela é alterada, e quando existe alguma alteração na legislação previdenciária que crie ou majore alíquotas de contribuição, como tem acontecido, como aconteceu agora com essa emenda constitucional 103, é necessário que ela leve um tempo para ela poder entrar em vigor, tá? Então, a própria lei diz que as contribuições sociais, e contribuição previdenciária é uma contribuição social, a contribuição previdenciária ela está dentro dos tributos. Então a gente tem lá todos os tributos, os impostos, contribuições de melhoria, a gente tem também as contribuições sociais. Então quando a gente pensa em contribuição previdenciária, a gente está pensando numa contribuição social. O fim que ela se destina é o fim social. Então essas contribuições, toda vez que são exigidas ou que são criadas, porque muitas vezes existe uma alteração na legislação, pode ser que seja até por uma lei ordinária, pode ser por um decreto, às vezes. Quando ele majora, como eu já disse, ou cria alíquotas, é necessário que haja um tempo para entrar em vigor. Então, esse tempo para entrar em vigor são de 90 dias, tá? Da publicação da lei, que houver instituído ou modificado. Está lá no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Agora, as outras normas de custeio, todas elas podem entrar em vigor quando não tiver uma data prevista, né? Até 45 dias depois de oficialmente publicadas. Quando eu digo 45 dias, é porque esse momento não foi criada nenhuma alíquota nova, ela nem foi majorada. Nesse período aí, são regras que são criadas. Então, na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, quando se publica uma lei nova, uma lei ordinária ou um decreto novo, eles trazem uma nova situação com relação a benefício, por exemplo, com relação à carência, né, que a gente ainda vai falar disso. Então, essa daí, quando não consta na própria lei, no próprio decreto, a data do início da vigência, ela vai ter que entrar no máximo em 45 dias.
tá ok? As fontes do direito previdenciário. Então, como fonte do direito previdenciário, que eu disse que já é uma lei, o benefício previdenciário ele é um direito autônomo, é a Constituição Federal de 1988, né, está lá no seu artigo 194, no 195, no 201 e no 202. Tem a emenda constitucional, a gente vai falar, dentro disso a gente vai falar a respeito dessas alterações, né, da emenda constitucional 20, emenda constitucional 20 de 1998. Essa emenda constitucional 20 de 1998, que é do dia 16 de dezembro de 1998, é uma emenda constitucional que ela trouxe alterações profundas também naquela época, em 1998. Se você pega essa emenda constitucional, a gente ainda vai falar a respeito disso, mas essa emenda constitucional, ela traz alterações, por exemplo, com relação à aposentadoria antecipada, né? Existia uma aposentadoria que era feita antecipada e ela extingue essa aposentadoria, que era proporcional. Nós temos também uma outra fonte de direito, é a emenda constitucional a 41. Essa emenda constitucional é do ano de 2003 e essa emenda constitucional ela vai criando regras, porque quando existe uma alteração na Constituição, ela tem que ser feita através de emenda constitucional. E por último agora, essa última fonte de direito agora é a emenda constitucional 103, que é justamente essa que é a chamada nova Previdência, que é aquela que traz agora uma alteração assim, bem mais profunda do que as outras trouxeram. A gente tem também essa lei complementar, que pode ser a 123, como exemplo, a 123 de 2006. O que é a lei complementar? A lei complementar ela vem para complementar alguma situação que a Constituição ela não previu, ela deixou um espaço para ela ser compreendida. Então, existe a lei complementar. E tem as legislações ordinárias, que elas são feitas já pelo Poder Legislativo, né? E pode ser, como exemplo, como eu já falei, tem a Lei 8.212 de 1991, a 8.213 de 1991, e tem também as legislações subsidiárias. Exemplo, o Decreto 3048, Instrução Normativa, regulamentos, portarias, enfim. Tudo isso para trazer uma ideia sempre mais precisa, porque o previdenciário, o direito previdenciário, ele é um direito muito amplo. Ele é um direito que tem vários tipos de benefício, ele tem vários tipos de serviço. Então, é um direito com regras próprias. Então, cada tipo de benefício tem a sua regra. Então, a regulamentação ela tem que ser muito bem feita para que isso daí possa dar uma direção para cada tipo de benefício que vai ser analisado. Então, essas fontes do direito, elas são previstas, né? Elas estão ativas, né? Muitas delas têm sido alteradas, e de qualquer forma é o que está vigindo hoje. Se a gente começar a olhar, o primeiro passo que a gente tem que entender é o que é Previdência Social. Primeiro passo, porque na verdade a Previdência Social ela é um seguro social para o segurado contribuinte, tá? A gente pode imaginar, quando a gente faz um plano de saúde, a gente tem um seguro de saúde, né? Na verdade. E a Previdência Social, então, ela é um sistema contributivo. Então, toda vez que você pensa em Previdência Social, você pensa em contribuição. Ela advém de uma contribuição. Então, um segurado que contribui de várias formas, a gente vai ver quais, e essa forma como ele contribui dá direito, dependendo do período de contribuição, dele acessar os benefícios que a Previdência pode dar para ele. Então, essa Previdência Social, ela tem vários objetivos, tá? Mas para que serve a Previdência Social? A Previdência Social, ela serve para substituir renda do segurado contribuinte, observado o teto, a Previdência trabalha com um teto de benefício. Hoje, no ano de 2021, esse teto está em R$ 6.433,57. Então, ela serve para isso, para substituir renda do segurado contribuinte
observado esse limite, que é o teto, quando ele perde a capacidade laborativa, ou seja, quando ele não está podendo trabalhar. Quando a gente fala em capacidade laborativa, a gente fala de capacidade para ele exercer a sua atividade rotineira. Então, a Previdência Social ela serve para isso. Previdência Social ela não é uma complementação de renda, né? A Previdência Social seria para substituir renda. E ela tem um valor aí especificado de acordo com o que a pessoa contribui. Toda vez que a pessoa perde a capacidade laborativa, ela pode entrar com um pedido de benefício na Previdência. Lógico, esse pedido de benefício na Previdência, ele vai ser feito se a pessoa estiver contribuindo, né? Um exemplo, vou dar um exemplo clássico. Quando uma mulher, né, ela teve neném, ela teve filho, então ela vai pedir uma licença gestante. Então, nesse período, ela não tá podendo trabalhar, mas ela vai receber, então, durante esse período que ela está afastada, pela Previdência Social. Um outro exemplo, quando a pessoa ela se acidenta ou ela sofre algum tipo, ou ela fica doente, né? Então, nesse caso aí, ela também poderá se afastar, lógico, dependendo de algumas situações que a gente vai falar. Então, a Previdência entraria, nesse caso, como substitutivo de renda, porque se ela está afastada do trabalho e ela por algum motivo de doença, né? Então, a Previdência entra como substitutivo dessa renda que ela teria no seu trabalho. Foi muito interessante esse momento agora, mas eu aguardo vocês, então, nas nossas próximas aulas, tá ok?